Oi, gente! Sejam muito bem-vindos. Dia de Unend Talks. Vem com a gente já começa feliz hoje, que o João Fonseca acabou de avançar no dia que a gente está gravando o Master de Monte Carlo. E tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, porque a gente vai falar de esporte. E, mais que isso, de tênis com quem entende. Mas antes de tudo, vamos nos apresentar. Se você não nos conhece ainda, é muito prazer. Eu sou a Nath Curvelo. Nando Abdala. E a Unend, que é a plataforma de materiais esportivos second hand, que está sempre conosco. Importante frisar a curadoria deles, que é muito especial, muito cuidadosa. E agora, posto isso, já nos acompanha, nos segue, fica com a gente, que a gente tem muito conteúdo legal. E hoje, como eu falei, é o nosso dia de tênis por aqui. Fábio Silverberg, muito obrigada pela presença. Ex-jogador profissional de tênis, foi top 200 do mundo, tem muito para contar. Obrigada, viu, por estar aqui. Obrigado, Fábio. Obrigado, Nath. Obrigado, Nando. Grande prazer. Pô, maravilhoso esse estúdio aqui. Tô me sentindo no topo do mundo. Olha, coisa linda. E ele conhece esse topo do mundo. Me diz uma coisa, como é que o tênis entrou na sua vida? Assim, eu sei que você é de uma família que já vem do esporte, né? Exatamente. Mas como que você chegou no tênis? Olha, eu sou filho de esportistas. Meus pais se conheceram no Clube Paulistano, mas eles jogavam vôlei. Meu pai foi seleção brasileira, minha mãe seleção paulista. Então eu nasci no Clube Paulistano. Nosso clube, né, Nando? Opa! Nossa, nossa casa, né? Segunda casa. Nossa segunda casa. E só que o vôlei naquela época não tinha assim uma longevidade para os atletas, não tinha, acho que a categoria master, isso veio um pouco depois. Então, quando eles pararam de jogar vôlei, eles procurando o esporte, porque eles eram de fato esportistas, começaram a jogar tênis. Então eu cresci vendo meus pais jogando tênis, né, de forma recreativa no Clube Paulistano. Mas, assim, como diria eles, né? Eu já escutava bolinha de tênis desde nenezinho. E o clube tinha uma escolinha de esportes, aí depois umas aulas de tênis para molecada ali, que eu comecei muito cedo, né? Fazendo aula com o Lelé Fernandes, você lembra do Zé Lelé? Gato. Ele é tio do Zé Gato. Tio do Zé Gato. Bom, com as histórias agora do clube... desculpa. Nem de São Paulo eu sou, gente! Mas o Clube Paulistano é um berço, um celeiro maravilhoso de esportes e de tênis também. E aí, vendo meus pais jogando, eu comecei a jogar, fazendo escolinha. Naturalmente, isso foi te incentivando. Fui melhorando, fui me incentivando. Eu tinha um certo talento, canhoto, né? E enfim, comecei a jogar torneiozinhos e comecei a ir bem. E eu, com 12 anos, por incrível que pareça, eu já tinha na minha cabeça que eu queria ser tenista profissional. Você já sabia o que você queria? Com 12 anos, eu treinava 4 horas por dia, acabava o treino, eu ficava no clube procurando gente para jogar. Coisa assim, eu começo a pensar hoje, né, passa bastante tempo, mas eu falo, é uma paixão, uma loucura que... o querer muito, né? Eu queria muito, e eu gostava muito. E eu tinha um espírito competidor e um tanto quanto explosivo, né? Você começar a conversar com a turma que jogava na minha época de moleque, a quadra enchia, porque eles vinham ver, eles falavam que eu dava um show, porque eu chorava e batia raquete. Era performático! Era com performance. Era um pequeno Niquírios da época, mas com mais educação, vai. Mas eu ficava bravo mesmo, mas acho que com os meus 13 anos eu já comecei a saber controlar a minha parte mental. Eu acho que eu era tudo dessa forma, porque sim, a gente vai aprendendo com a vida, né? E o esporte... E você era muito novo também, assim. Novo. Então, 12, 13 anos, a personalidade primeiro vem na frente, aí depois você aprende a lidar com a sua personalidade. Com certeza. E eu acho que eu acabei aprendendo, né? Veio uma carreira juvenil muito... assim, acho que vencedora para mim, sempre entre os 4 e 5 melhores do Brasil. Já cheguei a ser no Brasil, número 1 do Brasil juvenil. Cheguei a ser 6º do mundo juvenil da ranking da ITF, que é o ranking mundial, com 18 anos. Viajei o circuito juvenil, joguei todos os Grand Slams, exceto a Australian Open. E tive muitas histórias legais até, enfim, evoluir até chegar no profissional. A carreira juvenil, você acaba perdendo muito atleta ali no meio do caminho? Sim. Bons atletas? Assim, não sei se a palavra é perder, mas pode ser usada a perder porque, assim, muitos talentos são desperdiçados. Exato. Por situações evidentes que acontecem. Na minha época, muito mais que, assim, uma família com uma condição média para boa, que era a minha situação. Eu já tinha
um custo muito alto. Bem, tinha um treinador, mas aí tinha que cuidar da viagem, tem aquela história dos custos, né, para poder montar uma carreira, comparado aos países mais desenvolvidos, que tem assim, mais estrutura, as federações. Hoje, se bem que hoje a CBT, a Confederação, forte, mas, muito assim, mais forte do que na minha época. Mas, em geral, o incentivo ao esporte no Brasil é precário, se a gente for comparar com a Europa, por exemplo. Sim, não, com certeza. Assim, o Brasil sempre está um pouco atrás. Só que a gente sempre está tentando aprender, sempre está tentando melhorar. Né? Sempre tem uma estrela que brilha, né? Como brilhou a do Guga. Talento, assim, né? E chama a atenção do mercado, chama a atenção das empresas, chama a atenção das instituições, mostrando que é legal. A gente sempre soube que é legal. Né? A gente sempre teve essa chama, né? Essa paixão dentro da gente. Mas hoje... Eu acho que a gente não precisa explicar muito mais como o tênis é legal. Todo mundo já percebeu. Né? Mas eu passei assim, a vida toda, né, curtindo, apaixonado. Mas, por exemplo, na minha carreira profissional, eu fiz uma carreira bacana, mas eu não tive patrocínio. Né? Eu tive uma ajuda aqui, uma passagem, um empresário amigo. Que você foi que deu... Era top diferente. Sim, eu viajei sozinho, sem treinador na minha carreira. Eu chegava no clube e eu tinha que procurar alguém para treinar. Minha estrutura, sabe, como top 200, era, assim, era amadora. E não tinha Instagram, não tinha nada, né? Não tinha uma ferramenta, não tinha nem Orkut, nem nada para divulgar. Não tinha nem o laptopzinho, né? Era tudo telefone discado. Né? Pra você ter uma ideia, né? Uma história. A gente acho que pode contar umas histórias. Por aqui, favor, né? é o que a gente quer mais saber. Mais histórias. Sim, teve casos, assim, juvenil, você passava, acho que o fax estava começando, né? Você tinha que mandar a inscrição por fax. Um monte de gente não vai nem saber o que é o fax. Pois bota lá, procura no chat GPT, o que é fax? Mandava o fax, ou mandava uma carta com a inscrição. Às vezes a inscrição não chegava, porque o correio não entregou, aí você chegava lá e não estava inscrito. Mas uma história legal, acho que da minha carreira, que me marcou muito, foi quando eu comecei o circuito profissional, né? Até uma história interessante, porque eu estava numa universidade, eu não fui direto... Isso até que é importante a gente falar. Porque, assim, existe Antigamente, eu acho que as pessoas viam mais dificuldade quando você ia para uma universidade nos Estados Unidos para fazer essa transição depois para o profissional. E você fez a universidade e continuou no profissional. Não, eu acho que tem dois caminhos. Se você está muito preparado para o profissional, você está explodindo, que nem o João Fonseca, ele tinha oportunidade com uma visão muito pé no chão, fala, será que eu vou para a universidade ou será que eu vou para o profissional? Porque a longevidade hoje em dia é maior, né? Exatamente. Dá tempo. Se você sai da universidade com 22, 23 anos, você entrou com 18, 19, sai com 21, 22... Né, você vai explodir no circuito nessa idade, né? Se você é um ser humano normal, né? O João já é fora da curva. Fora da curva, ele já estava pronto, a gente sabe que ele estava pronto. E só que uma coisa é você achar ou você tá pronto e você entrar no circuito, você passar um ano apanhando, aí perde confiança. Aí, será que eu deveria estar lá? Será que eu deveria estar aqui? Eu joguei até depois do meu ano de juvenil, eu joguei acho que uns 10 meses, um ano de profissional, né, pensando, será que eu vou, será que não vou? Eu tinha, sei lá, 15 pontos na ATP que me dava um ranking, não sei, na época, 800 do mundo, 900, mas eu fui e acho que foi uma das melhores decisões que eu tive na minha vida. Fui jogar pela Universidade do Tennessee, né, coach De Palmer, que é um coach premiado e tinha um programa de esportes maravilhoso. A gente chegou a ser número 1 dos Estados Unidos na Divisão 1 e fomos vice-campeões universitários NCAA. Inclusive, a final que a gente jogou foi onde se joga em Indian Wells hoje, no complexo. Que legal! Top! Enfim, assim, eu criei muitas amizades e aprendi muito estudando nos Estados Unidos e competindo num time universitário. Né, eu fiz amizades no basquete, pessoal de futebol americano, golfistas, assim, você dorme no dormitório dos esportistas e a paixão pelo esporte, ela cresceu muito lá, porque a Universidade do Tennessee, que era da cor laranja, que é a cor da Faberg, né, que eu trouxe essa cor laranja, ela tinha um estádio de futebol americano para 110 mil pessoas, lotados em todos os jogos universitários. O segundo maior estádio dos Estados Unidos, na universidade que eu estudei. E tinha um estádio para basquete para 18 mil pessoas. Assim, então, eu assim, numa cidade chamada Knoxville, Tennessee, que quando falaram que era lá, eu tinha que pegar, sei lá, a Barça lá, a enciclopédia, para ver onde que é. Que é esse Como negócio? É que chega nesse lugar?
né? Enfim, aquele negócio que não tem o Google Maps, né? Waze. Waze, é. Então foi uma jornada muito importante de amadurecimento também, para ficar mais forte fisicamente, mentalmente, aprender muita coisa sobre a vida. E daí, né, e com os títulos, com uma passagem, eu considero vencedora na universidade. Foi uma fase muito boa aí para começar o circuito profissional. Mas da história que você ia contar quando você estava lá? Então, aí foi interessante que quando eu estava no final ainda da minha parte acadêmica, né, estudando administração de esportes, aí eu fui jogar um verão, né, o verão você tem 2 meses e meio, eu fui, né, ganhei uns convites, joguei um circuito satélite, fui bem, acho que fiquei em primeiro, segundo lugar, você faz, sei lá, 20, 30 pontos, aí ganhei os convites para jogar uns challengers, fiz uma semifinal no Harmonia, fiz umas quartas de final em Campos do Jordão, tinha um circuitinho, né, no inverno e tal, e comecei a acumular pontos, aí tava lá no meu, acho que 350 do mundo, alguma coisa assim. Aí, numa sexta-feira, toca o telefone em casa, assim, tocava o telefone, você atendia, aqui é da ATP, você entrou no torneio em Whistler, no Canadá, é um challenger de $100 mil, você quer jogar? Só para descobrir onde era o Whistler naquela, onde que é o Whistler, no Canadá? Deve ser ali, perto de Toronto. Vai, quero jogar. Tá, pode me inscrever. Na hora que eu fui ver, ficar lá do lado de Vancouver, só para chegar, eu acho que cheguei na segunda-feira lá, né? Aí foi um torneio de $100 mil, foi aí que eu tive o meu melhor resultado, né? Assim, como fui o último a chegar lá. Eu cheguei e pedi para jogar no dia seguinte, porque ainda estava adaptando ali o lugar, né? Tava chegando. E aí cheguei, cidade maravilhosa, inclusive o Whistler, e ganhei o Challenger, saí como campeão. Que legal. Aí, imagina, nem pensou. Não, assim, e aí comecei a ver, era quadradura, tinha altitude, eu jogava saque e voleio, né? Tudo se adaptou ali, e cheguei e ganhei o torneio. E aí eu me aproximei aos 200 do mundo, aí fui jogando até o final do ano. Aí falei, bom, é isso que eu quero, jogar tênis profissional. Inclusive, quando você ganha um prêmio, na minha época, hoje já não é mais assim, né? No circuito é um prêmio relevante, né? No challenge acho que dava... Não, é super relevante. $15 mil, né? Eu distribuía, sei lá. Pra quem não tem patrocínio, não tem nada, né? Não, foi o meu primeiro, assim... Mas tem questão financeira, ganhar um challenge já mostrava que eu tinha uma chance de jogar no circuito. Tô no game aqui. Mas foi aí que eu falei, não, vou seguir carreira. Aí acabei nem voltando na universidade naquele momento, que eu tinha que voltar, eu avisei o coach, falei, olha... Agora é meu seguir minha carreira. Né? Eu acho que vou dar certo aqui. Aí, de fato, entrei entre os 200 do mundo e joguei nesses 6 meses de profissional. Eu bati, acho, 195, 196 do mundo. Porra. E aí, no começo do ano, eu estava sentindo uma dor no joelho. Olha como é a carreira profissional. Uma dorzinha que me incomodava, mas não estava me tirando do circuito. Aí eu falei... Fui no médico, ele falou, não, isso né, tem que fortalecer e tal. Eu fui no outro, falei, não, isso aqui é um médico conceituado. Falou, não, isso aqui você faz uma limpeza na cartilagem, em 2, 3 semanas você está de volta, você não vai sentir mais essa dor. Aí era entre um último... Uma pré-temporada, é uma pré-temporada. Eu falei, vou fazer porque eu já vou aproveitar para minha carreira. Bom, resumindo a história... Não deu certo a cirurgia, eu demorei 6 meses para voltar, porque minha dor não só não saiu, como ela piorou muito, o corpo enfraqueceu e aquela recuperação de uma cirurgia no joelho. Demorei 6 meses, ou seja, todos os pontos que eu ganhei, e eu tinha 6 meses para jogar com rankings. Eu não tinha que defender nenhum ponto por 6 meses. Esses 6 meses eu não joguei, e quando eu voltei já tinha que defender todos os pontos, ou seja, meu ranking... Eu não consegui defender, passei vários torneios sem conseguir performar, aquela falta de confiança. E depois sobe e desce, mas, sinceramente, foi o pior decisão da minha vida ter feito essa cirurgia, porque eu não precisava. Eu descobri depois, né, uma história muito louca também, que o Marcelo Meyer, na época, o grande treinador, não sei se você lembra do Marcelão, grande amigo hoje, muito parceiro, tinha uma academia, nas principais academias, se não a principal academia no Brasil, ali na Granja Viana, e ele trouxe um palestrante chamado Peter Etcheberry, que era o treinador do Agassi, do Sampras, o treinador físico. Aí eu estava parado, sem poder jogar, ele falou, você não quer vir aproveitar, ficar envolvido, você traduz a palestra. Aí traduzia e eu, nos bastidores, conversando com o Peter, contei a minha história, ele falou assim, vamos lá comigo para o meu centro de treinamento, que a gente vai fazer um treinamento com você.
e você vai voltar, nunca mais vai sentir nada. Eu fiquei 1 mês e meio com ele na Flórida. Inclusive, ele treinava os Sampras, acabamos treinando fisicamente juntos. Eu nunca mais tive nada. Tá? Então, eu não precisava ter feito essa cirurgia. Então, é um alerta geral para os atletas aí, tomar muito cuidado. Naquela época, a gente também não tinha muita informação. Também não tinha como hoje uma infiltração, uma coisa. Era outro. Mas mesmo assim, tem que ficar... Escuta uma segunda opinião, uma terceira, né? Mas isso prejudicou, assim. Minha carreira profissional ela foi curta porque... eu estava num ranking que não me dava um sustento financeiro, não tinha patrocínio, e eu tinha na minha cabeça que eu precisava fazer alguma coisa mais importante e profissional, e sempre querendo aprender, fazer. Assim, eu poderia ter... As pessoas falam, pô, mas você não jogou dupla? Eu jogava muito bem dupla, mas naquela época poucos jogadores se especializavam em duplas. A dupla também não ganhava tanto dinheiro como se ganha hoje. Eu falei, vou seguir minha vida e, enfim, comecei a fazer várias outras coisas. Foi uma decisão difícil para você? Olha, na época que eu tomei, ela não foi difícil, porque eu tinha uma outra situação. Não era só parar de jogar tênis e tirar da frente o sonho de ser um grande tenista. Exato. Eu tinha minha mãe, você deve lembrar, né, Marília Silberberg, ela estava doente, ela estava bastante doente e eu quase que não parava em casa, e eu decidi, falei, não, chegou a hora de eu ir para casa, ficar e dar o apoio que eu poderia dar e viver o tempo que poderia viver nesses anos. Foram 3 anos. Então, talvez, a gente agora aqui fazendo essa reflexão, você falou que foi a pior decisão, mas talvez não tenha sido a pior decisão operar, porque tinha um motivo... Pois é. Sim. Na frente ali, né? Que às vezes você teria continuado. Sim. Não, se eu estivesse jogando melhor tênis, de fato eu ia estar jogando o circuito mais tempo. E talvez não teria tido esse tempinho a mais. Tá próximo ali. É assim, a gente nunca sabe, Nath. Nunca sabe. Mas essa é a história. Mas deu no final, estamos aqui. E você falou do circuito, porque assim, não sei, às vezes as pessoas não têm conhecimento, mas... É muito difícil a vida do tenista, porque vocês estão sempre em viagem, sempre buscando ponto, em caçar pelo mundo aonde é mais favorável para vocês, né? Sim. Ainda mais dependendo do ranking que você tá, você realmente precisa ir para várias cidadezinhas para tentar conseguir aqueles pontos. Era assim com você também, na hora que você fazia a sua gira? Com certeza. Para você ganhar a vida jogando tênis, né? Hoje continua muito parecido, mas vamos falar, entre os 150 hoje você ganha a vida. Na minha época você precisa estar entre os 100 ou entre os 80 do mundo. Hoje, uma primeira rodada de Grand Slam, você está entre os 100 do mundo, você joga os 4 Grand Slams. Uma primeira rodada de Grand Slam te dá para você perder $100 mil. Então isso já, fora todo o circuito, enfim. Então já né, você joga os 4 Grand Slams. Tá ok, vambora. Paga a viagem, vai. Não, você tem um incentivo ali para... Com certeza. E na minha época, não. Assim, o meu melhor resultado num Grand Slam foi o Wimbledon. Né? A gente vai lembrando das histórias. Foi o Wimbledon. Eu fiz a última rodada do quali. Eu perdi, acho que 10-8, 12-10 no terceiro set. Um jogo que foi parado 2 vezes por causa da chuva. Passou pro dia seguinte. E era um jogo, assim, que eu tava voando. Eu tinha ganho do cabeça 1 do quali. Eu tava, sei lá, eu era 200 e poucos do mundo. Joguei o quali. E na última do quali, pra jogar a chave principal, que era o meu sonho, eu perdi. Eram 3 jogos no quali? 3 jogos. 3 jogos no quali. E nesse ano... Bateu na trave ali, né? Muito. Bateu nas 2 traves. Bateu numa, na outra e saiu. Porque eu tive... Assim, só não tive match point, mas tive a 2 pontos do jogo muitas vezes. Mas e eu me lembro direitinho que o cara que ganhou de mim, né, que tinha uma chave boa, podia ter, sabe, passado 1, 2 rodadas, sabe, pé no chão, né? Dava para ter ido melhor e eu tava jogando bem. Aí eu perdi... Eu lembro que eu ganhei um prêmio de 5 mil libras para perder na última rodada do qual hoje acho que era 30 mil, e a primeira rodada de Grand Slam na época era 20 mil. Eu lembrei dessa história para falar o prêmio que era na minha época. Né? Então, o que acontecia? Eu lembro, eu fui para Bolívia jogar circuito satélite para ganhar ponto. Eu fui para Sicília jogar torneiozinho pequeno para ganhar ponto, para, sabe, poder estar ali no meio. Você passar um nível quando você consegue jogar os challengers, aí você precisa começar a ganhar challenger para conseguir entrar nos qualifies dos ATPs, para passar a chave do ATP, ganhar a rodada, para você ter um ranking entre 100, 100, 120, que você consegue entrar nas chaves do ATP, e você precisa passar a rodada, porque se você não passa a rodada constantemente e não defende os pontos, seu ranking cai. Né? Você viu o Thiago Monteiro hoje, que é um jogador
excepcional, craque. Cara, ele tá 200 do mundo, 215, 220, né? O Thiago Wilde também, sabe? Esses jogadores, né? Felipe Merigeni, jogadores que são... jogam muito tênis. Você vê que os caras estão caindo fora do top 200. Assim, você tem que ser muito bom por muito tempo e constante. Então você tem que estar muito bem fisicamente, você tem que estar muito bem mentalmente, você tem que ter toda uma estrutura e tem que ganhar. Tênis você perde muito, mas você tem que ganhar também. Sim, você tem várias semanas, você pode perder 1, 2 semanas, você tem que fazer boas semanas. E na minha época... Mas o legal de você falar isso de fazer boas semanas, porque fazer boas semanas não significa ser o campeão do torneio. Sim. Com certeza. Você tem que aprender a lidar com isso. E pontuando, né? tem que ir exatamente. avançando. Tem que fazer um quarto de final. As vitórias do dia a dia, né? Se a gente for passar isso para nossa realidade de vários mortais. O esporte ensina muito, né? O esporte como um todo, né? Mais aqui no Brasil que, assim... Por causa do futebol, como a seleção brasileira ganhava muito. E se o Brasil fosse vice-campeão da Copa do Mundo... Acabou! Era um desastre. Eu lembro quando o Brasil perdeu a Copa para a França, lá da França. Cara, foi o desespero mortal. O Brasil, você pode ganhar todos os jogos, você perde na final. E é o segundo do mundo, né? E é o enfim, o próprio... Você me lembrou, Rubens Barrichello. O cara é um fenômeno. Assim, cara, ele ficou com uma estigma de ter perdido o segundo lugar, aquela história toda. Segundos. Pois é. E cara, não, ele era muito bom. Tipo... Exatamente. Você vê, assim, o Guga, né, que foi número 1 do mundo, a gente tem que lembrar, cara... era muito difícil, né? Tudo bem que ele ganhou 3 Roland Garros, ganhou um Master 1000, ganhou... Sabe? Mas se você for ver na carreira dele, acho que ele tem 15 ou 17 títulos, né? Fora os outros, sei lá, 300 torneios que ele jogou, ele perdeu. Então, assim, não é fácil a carreira de tenista, ainda mais por você estar sozinho na quadra, né? Você sentiu mal, ou você está num dia ruim, ou você... brigou com a namorada, ou você tá pensando na tua família que deu um problema lá, ou tá faltando alguma... Não tem pra quem tocar não pode, o foco tem que estar 100% ali. Não assim, tem que ser meio que robô, você tem que chegar lá e performar. Então, eu acho que hoje, né, com um monte de informação, hoje na Netflix aparece lá os bastidores, as pessoas começam a entender o que é esse esporte, e as pessoas estão dando muito mais valor. Para quem tá perto, mas não consegue. Na minha época... Tchau. Outra história. Eu tava começando a carreira, tô me fazendo... Aí eu tive uma namorada que os pais da namorada não me gostavam de mim porque eu era tenista. Bom, o cara é tenista. Deve lembrar de você até hoje, mas pô. Não, mas depois eu fui bem. Eu fui bem. Mas depois eu prosperei. Voltando nesse Wimbledon, você acha que foi a sua derrota mais difícil de ser digerida? Foi. O Wimbledon... assim, eu lembro duas... tem duas... Tem outras... Vocês não vão acreditar o que eu vou contar para vocês aqui. Mas tem duas histórias de Wimbledon. Assim, o Wimbledon sempre foi e sempre vai ser o meu evento de paixão. Se alguém chega para mim hoje, que a gente tem a agência que leva as pessoas para todos os melhores... Vamos chegar nisso. A pessoa fala assim, qual torneio eu deveria ir? Eu falo assim, não, todos os torneios têm seu charme, todos são maravilhosos. Você vai num só... Mas só tem mais um, você tem que escolher aquele... Assim, eu vou falar o meu preferido, é o Wimbledon. Assim, o que você vê em Wimbledon, o que você sente é diferente de tudo. E eu já tinha isso porque eu nasci, cresci na televisão branco e preto, vendo lá Borg e McEnroe, depois veio Jimmy Connors, depois veio o Agassi, depois veio o Sampras, depois veio Boris Becker até um pouco antes, sabe? Coisas assim que, para mim, o Wimbledon é a meca, né? É o templo sagrado do tênis. Então, quando eu fui jogar, né, para mim, ir bem em Wimbledon, e eu jogava melhor em quadras mais rápidas. O Wimbledon era muito rápido, porque na grama a bola resvala e é muito mais rápido. Então, quando eu perdi aquele jogo de Wimbledon, por ter sido tão perto e por ter, assim, eu dormido um dia pro outro, eu tava ganhando o primeiro set, tava ganhando o segundo, aí o jogo começa de novo, e aquela, sabe, aquela emoção toda que você não pode, né, você tem que aguardar, e perdi, e ainda fiquei 4 dias lá esperando alguma desistência, porque você fica como lock loser, eu acho que era o 4º ou 5º, o lock loser é o perdedor que entra se alguém não joga na primeira rodada, então para não ter um WO, entra o lock loser. Então eu tava lá, vai que dá. Vai que dá. E o Wimbledon pagando, assim,
Mas a saída da quadra daquele dia para mim, assim, foi, assim, tinha pouca gente. Naquela época ninguém ia assistir Qualify. Hoje os rodadas de Qualify estão lotadas, assim, pouca gente assistindo. O que é muito legal. Isso, então, né? o tênis cresceu muito. Tinha alguns amigos meus ali, os caras me carregavam. Assim, eu fiquei incomunicável por uns 5 dias. Né? Essa foi uma história, agora eu vou contar outra. Eu cheguei em Wimbledon em 1987, com 18 anos, para jogar o torneio juvenil. Tinha uns 4 ou 5 brasileiros que classificaram na chave de simples naquela época. Né? E acho que uma ou só 2 duplas brasileiras classificavam. Eu era uma das duplas, inclusive a gente era cabeça de chave, eu e o Bocão, o Marcos Vinícius Barbosa. A gente era muito amigo, parceiro, vinha bem no circuito. E o Wimbledon, como é que é, né? Você tá na chave, os jogos estão acontecendo, você fica no vestiário, né? Você fica acompanhando o andar dos jogos, e na hora que acende a luz, você é a hora de jogar, aparece seu nome no quadro e eles chamam no vestiário. Né? Tem um alto-falante que chama, tinha um vestiário lá só para os juvenis. E na hora que chamou o meu jogo, o meu parceiro não estava no vestiário. E eu não sabia onde ele estava, não tinha WhatsApp. Não tinha aquele celular pra falar, cadê você? E ele tinha jogado, ele tinha jogado aquele dia e tinha ganho, ele estava indo super bem, estava ganhando na chave principal de simples, na chave juvenil, né, de simples. Sim. Eu já tinha perdido na segunda rodada e todas as forças, né, a gente era cabeça de chave, a gente vinha, acho que era número 3 ou 4 do mundo, dupla, assim, a gente vinha muito bem no giro, tinha ganho o torneio na gira europeia e tudo mais. Aí chamou, ele não estava lá, aí eu tinha que ir pra quadra. Peguei minhas coisas, fui pra quadra, eu falei, ele deve ter ido por aqui ou por ali, ou tava... Encontro lá. Encontra lá, assim, na minha cabeça, só vamos pra quadra e tem jogo, né? Animadão pra jogar, primeira rodada de duplas. Cheguei lá, ele não tava. Aí o juiz perguntou, cadê seu parceiro? Eu falei, não sei. Boa pergunta. Cadê meu parceiro? Você não viu, você não... Aí ele falou, tá, vamos anunciar. Anunciaram ele nos alto-falantes do Wimbledon, geral. Né? Aí ele pegou uma caixinha, ligou, fez não sei o quê. Aí ele falou, ó, anunciamos 15 minutos se ele não chegar a WO. WO. Cara, até o 14º minuto, eu nunca imaginei que eu ia tomar um WO em Wimbledon com o meu parceiro comigo, assim, a última chance no juvenil, porque eu ia ter outras chances na vida, acabei não tendo, não cheguei a achar a pessoa, mas aquela era a última, porque depois de 18 anos você não tem a segunda. Ele não veio. Cadê ele? O parceiro desapareceu? Cadê o parceiro? Eu perdi, assim, eu pergunto pra vocês se vocês podem checar no livro de história. Conhecem alguém que perdeu de WO em Wimbledon? Você. Aqui, ó, qual que é a câmera? Não é possível. Aonde esta criatura onde tava o amigo? Cara, assim... Não sei, não tenho notícias dele até hoje. Foi uma situação. Hoje a gente continua muito amigo. Nossa, ele é legal, hein? Você foi legal. É um amigo meu, não posso, assim, não é o caso, assim, de massacrar ele. Mas ele se distraiu, ele, assim, entre um jogo e outro, ele recebeu um acesso para entrar na quadra central. Ele estava vendo o jogo do Stefan Edberg. Passou, né? Se distraiu, as quadras andaram mais rápido, ele chegou lá 5 minutos depois. Enfim, mas quando ele chegou, já não estava mais lá. Você perguntar, como é que você chegou no vestiário? Eu não lembro, me falaram que foi um jornalista português que me pegou, eu estava aos prantos, assim, indignado, sem saber o que estava acontecendo. Porque até então nem sei cadê ele, né? Aconteceu alguma coisa? Sim, assim, pra você ter uma ideia, o cara me jogou no chuveiro de roupa. Assim, eu tava inconsolável, assim, eu acho que todo mundo ficaria, né? Você tá, assim, o sonho da tua vida que virou o maior pesadelo, né? Naquele momento, pra mim, a vida acabou, né? Tinha 18 anos, enfim. Hoje, assim, não sei como seria, mas perdi de WO em Wimbledon. E continuo sendo o torneio que eu mais gosto. Isso que eu ia falar, o Wimbledon, olha... Até beber uma água aqui, até dar uma secada na garganta. Caramba, e continua sendo... porque deve ser a magia de Wimbledon. Não sei, não conheço. Quem sabe um dia... Enfim. Não vou. Agora, vamos falar. Você lembra do seu ponto mais especial da carreira? Ou da sua vitória que mais te tocou? Que você falou assim, caramba, que legal que foi... Olha, teve uma vitória que até me arrepia aqui, que mexeu muito comigo. Por incrível que pareça, eu ganhei do Guillermo Vilas
que foi um dos maiores jogadores da história do tênis, com maiores títulos em saibro até chegar ao Nadal. Chegou ao número 2 do mundo por um erro do ranking da ATP. Tem até uma história dele que ele deveria ter sido o número 1, que ele ganhou todos os torneios do ano, mas a ATP, na época, controlada por mãos, não por computador, né? Não colocaram ele como número 1. Enfim, tem uma história bem legal dele. E lógico, eu era muito jovem e ele estava já mais velho. Eu tinha 22 anos, naquela minha gira, logo depois de ter ganho no Canadá, foi assim 1 mês ou 2 meses depois, teve um Challenger no Clube Pinheiros, Sport Clube Pinheiros, na quadra principal, fizeram uma arena ali, linda, e eu joguei com ele na primeira rodada, quadra lotada, torcida para ele. Pra ele? O Guilherme Vilas. É o Guilherme Vilas. E tá tudo certo, né? Eu era o brasileiro jogando quase que em casa, torcida pra ele. Assim, lógico, né, que ele teoricamente já tava... o azarão ali. Ele tava... E não era um fim de carreira que nem, vamos dizer, um Djokovic hoje, que ele é número 4 do mundo. Ele tava jogando Challenger, enfim. Era, assim, um cara que já tinha feito tudo e já realmente não era o... Não tô querendo diminuir a minha própria vitória. Por favor. Mas, assim, pés no chão, assim, foi uma grande vitória. E eu lembro do carisma dele, da torcida, de ver uma lenda, assim, do outro lado da quadra, foi incrível. Mas eu tenho outras boas vitórias, enfim, ganhei do Tim Henman também no saibro, tem uma vitória, nosso grande campeão, Fernando Meligeni, né, que fez uma carreira magnífica. Sim. E outros jogos que me marcaram muito também. Eu fiz um jogo muito duro com o Goran Ivanisevic, que foi campeão de Wimbledon. Perdi 7-5 no terceiro, enfim. Uma derrota dura também, mas... Tem derrotas duras que também que nos preenchem, né? Dependendo que é uma vitória. Sim, depende da época do jogador. Não foi que eu tomei 6-0, não. 7-5 no terceiro. Isso. E assim, às vezes você tá numa fase melhor, o cara não tá tanto. Às vezes você tá começando, o outro cara já tá muito mais na frente. Tênis é um momento, né? Mas... A gente fala muito assim, de tênis ser um momento, ser um jogo muito mental. Porque, assim, dependendo do nível que você tá, as diferenças técnicas talvez não sejam tão absurdas, assim. É mais a parte da confiança, de como que você administra, como que você entra em quadra também. Sim, hoje, lógico, se você treinar muito um golpe, você vai ficar bom. Então, todo mundo que tá no circuito profissional treinou muito forehand, treinou muito backhand, treinou muito saque. E é muito bom. E todo mundo é muito bom. Lógico, você vai falar, mas, pô, o Federer sacava demais e voleava. O João Fonseca tem uma direita muito melhor. O Djokovic tem uma devolução, sabe? O Nadal é aquele spin que enrosca. Sabe, os grandes campeões, eles têm uma arma, né? Mas todo grande campeão, ele é muito forte mental, porque ele consegue transformar a pressão, né, num momento onde ele performa melhor, né, onde normalmente os caras quebram na pressão. Acho que foi o Djoko que falou, não é? Que pressão era um prazer, um privilégio, um negócio assim. Não, essa é a frase da Billie Jean King, né? Pressure is a privilege. Na hora que você entra na quadra central do US Open, o jogador entra e dá de cara com essa placa. Você tá entrando no Arthur Ashe Stadium, 25 mil pessoas lotadas, e não tem como não sentir, né? Então, já você olha lá, Billie Jean King, pressure is a privilege, e todo mundo concorda, porque se você só vai ter a pressão se você tá numa posição de poder fazer alguma coisa incrível. De estar ali, né? Sim, exatamente. Você, em algum momento, pirava com o juiz? Com o árbitro? Tava aquela explosão, aquele desespero. Eu não cheguei a fazer com o nosso amigo Júlio Góes. Chegou a chacoalhar um juiz na cadeira, assim, a cadeira... Naquela cadeira com frio. Não cheguei a pegar a raquete e bater na cadeira que nem o Zverev fez. Mas eu brigava com o juiz, brigava. Porque é difícil, assim, né? Às vezes tem um ponto... Quando você tem muita certeza... Não tinha o challenge, né? Naquela época, a gente via a bola. E às vezes tinha erro humano, acontece. A gente não pode falar que não é legal brigar com o juiz, mas... Mas você vai reclamar, o cara tem que olhar e ver. Dá pra entender também. Até eu quero às vezes tacar minha raquete longe, por que você errou? Você não viu o Nadal brigando com o Cuidado. Não, o Bernardes, né, o super Carlos Bernardes, o Nadal brigou com ele, o Federer já discutiu com o juiz. Eu também. Normal, lógico. Se eles podem, quem sou eu? Não posso, por que eu não posso? E como é que foi essa sua transição de carreira? Depois que você resolveu parar, você fez algumas outras coisas até abrir a Faberg. Exatamente.
Só pra gente depois explica um pouquinho de como funciona a empresa de viagens, com esporte, enfim. Você quer que eu explique agora, primeiro? A hora que você quiser. Você manda. Como O você tênis não quiser. saiu dele. Não, eu vou falar da Faberg, mas vamos falar da linha Tech. A Faberg é uma agência especializada, uma agência de turismo esportivo, muito focado numa experiência nos maiores eventos do mundo e principalmente eventos de tênis. Sim. Hoje em dia não só de tênis, não só de tênis, a gente faz outros esportes também, mas demorou um tempo para eu achar esse caminho. Eu acho que até uma história legal, porque o empreendedor, ele não acerta de primeira. E não foi, assim, eu não acertei de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Mas acertou. Agora foi, acertou. Acertei, é resiliência. Assim, fui buscando. E quando eu acertei, eu não sabia que tinha acertado. Entendeu? E ainda... É aquele tiro no escuro, né? Eu falo assim, peraí, será que isso aqui é isso mesmo? Tô certo aqui. Né? Mas a história foi o seguinte, eu parei de jogar e quando aí? eu parei de jogar, eu ficava mais em casa, assim... o caminho óbvio seria ou trabalhar como treinador ou envolvido com tênis, mas eu não fui pelo caminho óbvio porque eu achava que eu precisava aprender, assim, dentro de mim eu falava, eu preciso aprender outras coisas além do tênis, né? E eu não tinha certeza naquela época, não tinha, até fiz um curso na TP, a TP cuida muito bem dos ex-jogadores, te dando oportunidade, né? Eu achava que tinha muita oportunidade, tinha ganho um conhecimento interessante na minha carreira, mas eu queria aprender e empreender. Eu acabei indo para outro caminho. Assim, por exemplo, né? Eu tinha um grande amigo meu que foi um grande tenista, Tato Noriega, que foi top juvenil, também jogou universitário, fez o mesmo caminho que eu fiz e também foi talvez top 100, top 120 do mundo, que a família dele tinha uma das maiores fazendas de azeitona do Peru. E quando eu parei de jogar, ele falou... A gente se comunicava, né? No telefone discado ainda, né? Ou no fax, eu não sei como é que era. E o fax, começou, gostava do fax. Assim, estamos falando de 30 anos atrás. Eu tenho 57 anos recém-completos. Eu tinha 26 para 27 quando eu parei de jogar. Quando você parou? Ele falou assim, Fábio, cara, o Brasil tem muito mercado para o que a gente produz, né? Você não quer tentar vender aí as nossas azeitonas e tal? Eu falei, beleza, vou tentar, né? Vamos ver como é que funciona isso. Aí cheguei até num grande amigo meu hoje, o Fabinho Raiola, que gosta muito de tênis, né? A empresa Raiola, né? De alimentos e tal. Eu falei, pô, tem um cara legal, uma empresa lá no Peru. Ele falou, interessante, a gente precisa de fornecedor, vamos visitar. Fomos visitar, ele gostou, aí o Raiola falou assim, vou comprar sua produção inteira. Eu falei, opa! Me dei bem aqui, é aqui. Acertei. Achei de primeira. Aqui, ó, assim, aí a produção inteira dele eram 10 containers. 10 containers, ó. Eu ganhava $500 por container. $5.000. Eu falei, não vai dar. Não vou viver disso. Todo ano 5, sabe? Mesmo que a empresa cresceu muito, né? Seria legal se eu tivesse ficado. Mas eu vendi a primeira produção, eles já tinham contato direto, eles começaram a trabalhar juntos. De você, eu falei, deixa eu fazer outra coisa. Aí, mesmo quando eu parei de jogar tênis, eu continuei jogando tênis por um clube na Alemanha. O famoso Interclubes na Alemanha, exatamente. Que pagam bem, né? Exatamente. Você é boa, hein, menina? Você sabe tanta coisa. Onde que você vai sabe? Fuçar, exatamente. Assim, o meu patrocínio durante a minha carreira, né, não é um patrocínio, mas o dinheiro que eu tinha, que não vinha de um patrocinador, vinha de jogar por um clube na Alemanha. Eu passava um mês e meio a 2 meses por ano na Alemanha, fiz 6 anos isso. Jogando por um clube, eu ganhava lá meus 25, 30 mil euros, que era o dinheiro que eu usava para pagar as despesas de viagem. E ganhava dinheiro. Exato. Pelo menos o circuito não me dava tanto dinheiro, né? Eu usava esse dinheiro e eu fazia isso. Mas até hoje em dia, muitos atletas fazem isso, né? Sim, tem fazem. Não, atletas de alto nível jogando. Sim, não. O tênis super competitivo. E lá nesse clube, e não era só lá, todo lugar que eu ia, eu via uma maquininha de lavar copo, manual, que eu falava, meu, que interessante, porque os caras são daqueles copões do chopp e tal. O cara fazia tum, 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 tum. Eu falei, meu, legal isso aí. Eu perguntei, os caras, não, todo mundo usa. Aqui na Alemanha todo mundo tem. Eu falei, bom, São Paulo tem muito bar. Vou levar uma dessa aqui, vamos ver se é legal. Vou facilitar a turma lá. Vamos ver se é legal. Vamos vai comprar esse negócio. Vamos ver se é legal isso aqui mesmo. Meu, aí eu levei no bar do José Amindayer, saudoso, amigo, querido, infelizmente não tá mais com a gente também, que jogou muito tênis. E ele tinha um bar ali
em Moema, ali, perto acho que é Moema. E, cara, eu falei, experimenta, vê se é legal. Aí ele falou assim, tá bom, vou experimentar. Ele experimentou e falou assim, isso não sai mais daqui, agora fica aqui. Quanto custa? Eu falei, não, eu preciso ver, eu quero experimentar. É só amostra. Aí ele falou, não, aí, putz, comprei mais uma, aí levei para um amigo meu que era dono da outra pizzaria Camelo, famosa. Daqui nos aí. O cara assim, não, gostamos, tá ótimo, brigar, quanto custa? Eu falei, bom, esse negócio eu acho que é bom, vou começar a importar. Dá pra falar quanto custa. Sim, aí montei uma empresa, aí tive um sócio, eu não sabia nada de importação e exportação, tive um sócio que manjava um pouco disso, aí a gente começou, assim, eu coloquei 1000 máquinas dessa em São Paulo. Caramba! Assim... Deu pra fazer um dinheiro também com isso. Não, sim, era o meu negócio. Sim. Só que aí o dólar desvalorizou, o preço da máquina subiu, eu já... a instabilidade do mercado ali também assim, é difícil. A empresa na qual eu importava, eles não agiram muito certo comigo, eles viram que tinha um potencial muito grande, tentaram pegar todos os clientes sem valorizar o trabalho que eu tinha feito. Aí eu me incomodei, aí eu falei, eu vou voltar pro tênis. Né? Vou voltar e aí nasce sua empresa de viagens? Ainda não. Ainda não? Calma. Eu tô ansiosa aqui. O que ele aprontou ainda? Podcast, calma, vamos esperar. Vamos chegar lá. Paciência, vai devagar. Tá, calma, lá não vai. Não, duas coisas. Assim, eu voltei como treinador no Clube Paulistano. Legal ser treinador? Adorava. Tinha uma galerinha, uma turminha, os meninos que eu treinei lá, sou um amigo até hoje, você deve saber lá. O Thiago Barbosa, o Dudu, tem o Espessoto, a turma lá do clube, o Telzinho Denigres, pessoas queridas e fiz muitas amizades e para mim agora me achei. Pronto. Agora pronto. Agora vai. Aí fiquei como head pro ali do Paulistano. Aí saí, fui morar fora, um pouco mais afastado de São Paulo, abri uma escola de tênis na Granja Viana. Aí comecei a organizar um evento que chamava Simpósio Internacional de Tênis, que eu trazia palestrantes de referência do mundo todo para treinadores e pessoas de referência do envolvimento do mercado do tênis. Fazia uma feira de produtos de tênis, assim, estou contando meio rápido, mas enfim, o simpósio de tênis durou 5 anos, mas aí eu já estava começando com a Faberg. Chegamos na Faberg. Chegamos na Faberg. Sucesso absoluto agora. Que é a realidade também de hoje em dia. Assim, um passo antes, foi mal, faltou um negócio. Antes de chegar, calma, volta aí. Aí eu comecei a representar uma academia de tênis em Barcelona. A Academia Sanches Casal, do Emílio Sanches, que tinha sido 6 do mundo simples, 1 do mundo em duplas. A irmã dele foi número 1, Arantia Sanches. Faz tempo, mas muita gente que está aí no tênis há muito tempo conheceu. Era uma academia de referência e aí eu comecei a levar jovens para essa academia. E aí eu fazia o programa semanal, mensal. Intercâmbio. Aí no mês de julho eu ia viajar com 30, 40 jovens, né? Fazia o grupo e ficava lá com eles. Aí tinha o treinamento, aí no fim de semana a gente fazia os passeios em Barcelona. Eu estava achando legal isso, né? De fazer a viagem e estar com jovens. Eles treinavam, eu acompanhava tudo. E via a molecada, né? Via a molecada, que você gosta, né? Mas aí, assim, eu via que faltava alguma coisa. Aí eu falava, será que é esse público? Não sei, tinha alguma coisa que estava faltando ali para mim. Uma pulga atrás da orelha e ficava... Aí... Quando você tá com um jovem, assim, aí o pai, porque ele não tá comendo direito, tá com dorzinha na perna, falou que treinou mal. Eu falei, peraí, qual que é o público que eu quero? Eu queria público top, eu falava, eu preciso oferecer alguma coisa muito top. Já que eu sempre estive lá dentro. Exatamente, para as pessoas que querem a melhor experiência, querem estar nos lugares, eu vou fazer para adulto. E vou fazer viagem. E vou começar aqui, eu conversei com o Emílio na época, eu falei, vamos começar fazendo uma clínica aqui de manhã e assistindo o ATP 500 de Barcelona à tarde. E esse foi a primeira viagem, eu desenhei ela, a minha empresa era só eu, né? Desenhei ela em 2004, entregamos ela em 2005. Então a empresa tem 22 anos, né? E a primeira entrega foi em abril de 2005 e nessa primeira viagem... que na minha cabeça, assim, eu vou fazer uma vez por ano essa viagem, nesse evento, porque eu tinha esse caminho e tudo mais. Veio um grupo maravilhoso,
assim, de pessoas de relacionamento meu. Eu tinha umas 18, 20 pessoas. Assim, confiaram no pro tênis. Exatamente. E tudo mais. E eu vi que para fazer uma viagem, a pessoa precisava confiar no produto, mas precisava confiar na pessoa. Precisava ter várias coisas diferenciais, e nessa viagem tinha um monte de diferencial. Jogava na academia. Ia assistir à tarde. Ia assistir. Era realmente uma experiência. A gente fez programas gastronômicos, visitamos a Cava Codornil, visitamos um restaurante 3 estrelas Michelin. Lógico que eu precisei de ajuda, procurei uma agência especializada, aí através disso juntei a parte de tênis e saiu o pacote. E nesse pacote tava o Dr. Klaus Gerdau, Johan Peter, tava o Nelson Sirotsky, que é o meu primeiro cliente, está comigo até hoje, trouxe amigos, o filho dele jogava na Santos Casal através da parceria que eu tinha, o Beto Sirotsky, que é uma lenda também, um grande amigo, parceiro. E aí, né, outras pessoas de grande referência, que você fala assim, essa pessoa poderia estar fazendo isso sozinho? Condição financeira tem, mas por que ela está usando a minha agência? Porque eu acho que precisa disso. Aí, quando eu me toquei que precisava, que a agência fazia sentido, e o que eu conseguia diretamente com as organizações era muito diferente do que uma pessoa conseguia sozinho, e mesmo assim, se ela não conseguisse ou conseguisse, tinha toda uma... Lá a Faberg, ela paga e vai curtir, acabou. Tá tudo, ela não se preocupa com mais nada. Exatamente. Você entrega. Aí eu falei... A van vai buscar no hotel, entrega lá na quadra. Aí que veio, assim... Né, isso é um negócio, mas ainda não foi o feedback dessas pessoas quando acabou a primeira viagem. Falou assim: você não consegue fazer isso Roland Garros? Você tem Miami Open, né, US Open, segundo semestre eu gosto lá, setembro em Nova York, normalmente eu viajo. Eu falei, peraí, não é só aqui em Barcelona. Eu não sei se eu tenho, mas eu vou tentar conseguir. E aí a gente começou chamava Faberg Tour Experience. Desculpa, hoje agora, né? Hoje é Faberg, Faberg Tennis Tour, desculpa, até eu me confundi. E aí, depois de 10 anos, a gente foi crescendo, aí foi aumentando a quantidade de eventos, a gente foi fazendo parcerias com as organizações, foi evoluindo nas entregas. Assim, o nível de clientes que a gente estava atendendo, assim, a coisa mais espetacular, as melhores famílias, empreendedores, empresários, né, grandes médicos, profissionais liberais, sim, pessoas envolvidas com esporte, com empreendedorismo público. Assim, eu falei, tem gente de todos os lados que gosta disso, né? Eu falei... Quem gosta muito. E eu via que o evento no ano seguinte era melhor, e a minha relação com as organizações foi melhorando também, né? E no final das contas, os organizadores de evento, eles conversam muito, e aí vai te dando possibilidades, abrindo portas, e aí eu falei, não, estou focado nisso, estou fechado nisso, mas os próprios clientes começaram também a pedir outros esportes. Você foi abrindo uma Champions League, uma final de um Super Bowl, uma Olimpíada, né? E aí começaram a vir pedidos assim. Aí você falou, não precisa indicar um outro, né? Faço exatamente. A fábrica está pronta, só preciso encaixar um produto aqui diferente. Né? E eu tinha um grande medo. Né? Olha, assim, é muito louco, né? Que a gente viveu a época áurea dos 3 melhores tenistas da história. Né? O Federer, o Nadal e o Djokovic. Né? E infelizmente eu não peguei a época do Guga, né? Peguei só o finalzinho da carreira dele. Mas as pessoas viajavam pela experiência, mas sempre tem alguém para torcer. Eles viajavam para torcer pelo Federer. Menos pro Nadal, que foi crescendo, e menos ainda pouquíssimos pro Djokovic. Né? Tudo bem que a base, mas eu acho que a base cresceu. Hoje em dia o Djokovic ele tá mais assim, né? Ele pegou, né? Mas ele pegou uma galera agora. Pegou. Tem. Mas só que, assim, como não estava vindo nenhum brasileiro top, sabe? A gente sempre tem bons jogadores, o Bellucci, o Thiago e tal, mas não era aqueles caras que não estavam chegando para ganhar torneio. Assim, as pessoas que os nossos clientes viajavam para assistir eram essa era do tênis, claro, o evento entrega demais, a experiência não é assistir o jogador, assistir o jogador naquele evento. Então a gente não garante o jogador, a gente garante a experiência no evento, porque nada mal. Você não sabe também se o jogador vai avançar, não vai avançar, o que vai acontecer com ele, então. Perfeito, às vezes ele nem joga o torneio, às vezes está machucado, decide pular. É o que você falou, põe
Michelin, põe uma vinícola, põe nós no meio, o cara tá indo no pacote. O evento, assim, uma viagem maravilhosa. E a entrega, os eventos são muito, muito organizados, as estruturas são maravilhosas, todos maiores com com teto retrátil, assim, não tem erro. O Wimbledon ainda é o melhor de estrutura, na sua opinião? Não, assim, Roland Garros reformou inteirinho, o US Open tá em fase de reforma, eles não param. Não dá para falar assim, o Wimbledon é pelo torneio como um todo. Coração, mas assim, Roland Garros hoje é o torneio, Roland Garros e Miami Open são os torneios favoritos dos brasileiros. Eu levo muito mais gente para Roland Garros do que para Wimbledon. E Roland Garros tem mais a cara do brasileiro, porque é Saibro, o Guga ganhou ali, vimos o Nadal ganhar não sei quantas vezes, né? A história do tênis brasileiro está mais perto de Paris e Roland Garros do que Londres, Wimbledon, né? Porque ninguém joga em quadra de... É mais frio também, aqui a gente não tem, é diferente. Ninguém joga em quadra de grama aqui, né? Raramente, agora tem algumas, inclusive, mas enfim. E o brasileiro, ele, na verdade, ele queria torcer, né? Ele torceu para o Guga, mas agora queria torcer. E muitos foram treinando. Aí eu estava querendo lembrar, eu fiquei com medo que quando acabasse a carreira desses três, o tênis ia dar uma baixada e eu assim, vou também trabalhar com outros eventos para a empresa compensar e ter negócio, e ter evento, e ter a possibilidade de criar sonhos para outros. Assim, na verdade, não é só o negócio em si. Assim, o meu grande prazer é ver o brilho dos olhos dos nossos clientes e realizar sonhos. Porque a pessoa que te procura, exatamente, ela tem o sonho de estar ali, sabe? Sim. Por exemplo, eu tenho um sonho de ir para Roland Garros, ver como é que é. É um sonho. Amém! Mas é isso, acho que a pessoa que te procura, ela realmente quer realizar o sonho dela e você entrega isso. E não pode, do nada... Tem uma frustração, então é o que falou, de repente ela vai gastar um pouco mais, mas ela prefere guardar mais do que ir sozinha, putz, não foi o que eu achei que fosse, podia ter ido pagar um pouco mais e tá entregue. Exato. É aquilo, eu vou acordar, a van me pega no hotel, me leva e acabou. Ter a melhor experiência possível. E aí você realiza sonhos também em outras modalidades de esporte. Sim, e isso realmente é o que nos move, né? Assim, a paixão tá aí, porque o esporte é a nossa vida, é o que a gente mais gosta. Só que, assim, eu saber que através da nossa empresa a gente realizou um sonho de um casal que fez a lua de mel em Paris, que já aconteceu algumas vezes, o pedido de casamento em Wimbledon, que aconteceu também. Assim, a gente porque aí ajudou. Dá para fazer o que quiser, né? Lógico, eu tô indo no máximo do máximo. Assim, mas uma simples viagem de pai com filho, ou neto com avô, legal, ou um casal. Um presente, né, pro neto que tem 15 anos. Memórias, que cria essa memória, que, lógico que a memória é deles, mas assim, a gente sente que, através do nosso trabalho, isso foi entregue e essa pessoa jamais vai esquecer daquele momento e o neto vai contar pro filho dele que o avô levou. Esse negócio fica. Não é um negócio material que acaba. Esse negócio fica dentro de você pro resto da vida. E ele vai querer passar pro filho dele, pro neto dele. Vai de um outro. Né? Assim, a gente acabou chegando na raiz do negócio que eu enxergava quando ninguém falava a palavra experiência. E o nome da empresa Experiência, né, que é a Faberg Tour Experience, ela veio antes de todas as empresas que hoje usam experiência. A gente veio, assim, a gente é precursor, porque eu tinha isso dentro de mim, é experiência. Não é nada além do que tá lá, sentir e viver o que tem de melhor e você falar... Isso aqui eu nunca mais vou esquecer. Esse jogo, esse jogador, esse momento com meu filho, esse momento com a minha família. E por que as empresas investem tanto dinheiro para levar os seus funcionários, os seus colaboradores, os seus clientes para as empresas? Porque essas pessoas vivem esse momento mágico nesses lugares. É isso que a gente enxergou e enxerga. E hoje já está mais fácil, né? As pessoas estão vendo. E, na verdade, não era assim só para quem torcer, era viver a experiência. Né? Mas eu também fui evoluindo essa minha visão do que é a minha própria empresa e do que é o que as pessoas querem sentir. É uma sensação, é um sentimento, é uma coisa que não se explica. Fora o feedback que você deve ter da galera, você sente. Não, é maravilhoso. As amizades que a gente cria agora... a coisa mais difícil, sempre foi, da nossa empresa, foi explicar o que a gente faz. O cara fala, não, eu compro ingresso, eu vou lá. Mas assim,
é só fazendo mesmo para entender, entendeu? Né, eu sou muito privilegiado de poder estar nesses eventos e estar com as pessoas que a gente está para falar. A gente está num lugar muito legal. Hoje em dia, qual que é o evento que mais procuram? O nosso principal evento, o carro-chefe da Faberg é Roland Garros, por alguns motivos, né? Mas o principal é que a gente é a única agência autorizada de Roland Garros, oficial do evento no Brasil e América do Sul. Isso, obviamente, ajuda. Claro. Né? E a gente demorou 5 anos para ter esse selo. E a quantidade de documento que a gente teve que mostrar, aprovar e todo ano mostrar o trabalho que a gente faz, é um trabalho intenso e constante. Lógico que a gente tem que garantir uma quantidade muito grande, né, de ingressos, de acessos para poder também ter essa posição, essa chance. Né? Mas eu fico muito feliz, porque a combinação Paris-Roland Garros, ela é demais, né? Ela é imbatível. Você já está em Paris, ainda você vai ver Roland Garros, e agora também temos para quem torcer, João Fonseca, não vamos esquecer que esse é o momento de ouro, né? Temos a Bia também, não está no seu bom momento, mas a gente já viu a Bia fazer semifinal de Roland Garros, foi maravilhoso, foi uma experiência incrível para quem estava lá, foi acompanhando, e ela ganhou, vamos assistir, ganhou mais ingressos, ganhou. Meu, que loucura, a Bia tá na semifinal, jogou um jogo que poderia ter feito final, teve chance de ter ganho da Iga numa semifinal. Enfim, e lógico, né? A gente tem a geração nova, Sinner, Alcaraz, fazendo o absurdo que eles estão fazendo, elevando o nível do tênis. Assim, as duplas brasileiras. Não tem como você voltar chateado. Você pode não ver o João e tal, mas você vai assistir. A viagem é sucesso garantido. Você falou assim, por experiência própria, o que dói mais? Você perder jogando bem ou você perder porque o adversário foi muito melhor? Eu acho que depende da situação, né? Quando o adversário ele te supera, você joga muito bem, o adversário te supera, você tem que bater palma. Merecimento dele ali. Fiz o meu melhor, eu treinei, entreguei. Ele foi melhor. Né? E ele foi melhor, né? Assim, perder nunca é bom, vai. Não, né? Perder nunca é bom. Mas para um ganhar, o outro vai perder, não tem jeito. Exatamente. Né? Mas quando você não performa como você poderia performar... Aí se fica... sente, né? Cara, você sair jogando mal... Né? Eu acho que em qualquer modalidade, né? Assim, hoje eu gosto de jogar golfe. Né? O golfe desafia muito o mental, porque não tem ninguém para te tirar do lugar. A bola não vem para lá, para cá. A bola tá parada aqui. E você errar. Fala, essa bola tá parada. Como é que eu errei essa né? Hoje o golfe, eu tô adorando, né? Ensina muito. Inclusive, uma coisa que eu vejo, né? É o quanto mental é o esporte. Quando você está jogando, né? Quando você está reagindo no tênis, ou no futebol, ou no vôlei, você tem que pegar... Meu, o golfe você tem... Em 4 horas você joga 10 minutos e pensa 3 horas e 50. Verdade. Como é mental esse negócio, né? Enfim. Então, é uma... E se a gente for falar agora prazer, um pouquinho do tênis atual, você falou do Big Three, né? Um pouquinho antes. Você acha que essa nova geração vai ter... uns 3, ou 2, ou 4, assim, que vão se consolidar como foi essa era passada? 2 já estão. 2 já estão. Isso é assim, verdade. Não tem jeito. Não tem como. Alcaraz e Sinner, eles estão muito fortes. Eu não vejo eles desacelerando por um bom tempo. Você tem um preferido? Entre o Alcaraz e Sinner? Tem história aí. Pode? Lógico! Então, eu tenho uma história. Eu tinha uma preferência muito forte pelo Alcaraz. Pelo jeito dele jogar, conheci ele no Rio Open, carismático, muito humilde, pé no chão. É o cara que todo mundo quer ver jogar. Como 2024, assim, foi isso? Isso, que ele 24. Não, ele veio 3 anos. Ele veio 23, 24 e 25. 23, 24 e 25. Aí ele veio 3 anos. Um ano ele ganhou o wildcard, acho que perdeu na primeira. O outro ano ele foi o campeão, né? Foi o primeiro título dele, que aí despontou pro tênis no Rio Open. E o outro ano foi quando ele torceu o pé no segundo ponto. Eu tava nesse jogo. Então, no segundo ponto do jogo. Eu tava nesse jogo. Alcaraz, número 1 do mundo, contra o Thiago Monteiro, torce o pé e tem que abandonar. Coisa de louco. Esporte né? Enfim, então... assim, eu não tinha nenhum contato com o Sinner e tudo mais. Alcaraz, preferido... Total. Só que veio o Wimbledon ano passado, eu estava na área exclusiva de jogadores
e com acesso como jogador, enfim, estava nessa área e eu estava entrando ali, eu vi que tinha uma pessoa atrás de mim, assim, na hora que eu olhei era o Sinner. Aí o que eu fiz? Eu fui, aí encostei num balcão que tem ali para ele passar, assim. Na hora que eu encostei, assim, ele veio e encostou do meu lado. Tava sozinho, ele encostou do meu lado. Falei, vou falar com ele. Aí comecei a bater um papo com ele, falei, ó, quando eu jogava juvenil, o seu técnico anterior, que era o Ricardo Piatti, era o treinador. Aí falei dos jogadores que jogavam na minha época, do grupo. Tinham 4, 5 excelentes jogadores, Furlan, Karate, enfim, alguns ali, que eu nem lembro o nome, que viajavam. E ele abriu o olho assim, sério? E como que era nessa época, né, o circuito? Aí eu contei um pouco como que era a minha época e com quem que eu joguei. Aí eu falei, e você tá, né, como é que tá? Você tá jovem no circuito, mas, pô, que carreira, né? Ele começou a bater o maior papo comigo. Que legal. E, assim, eu não tava nem acreditando, porque ele parece um cara muito frio. E ele tava super interessado na conversa, assim, muito parecido com o Federer. O Federer é assim, quando você conversa com ele, é assim, inacreditável. Ele se interessa mais por você do que você por ele. Aí eu comecei a bater, eu falei, pô, e aqui, essa semana, né? E ele falou, tô confiante, tô jogando bem. Cara, e eu falei, teu time, né? Mas, cara, eu falei, e teu pai, né? Por que ele falou, meu pai trabalha, né? Meu pai é chefe de cozinha e ele prefere estar lá trabalhando do que... Eu falei, mas como você se sente com isso, né? Porque os pais, né, querem estar... Eu falei, eu já acostumei, eu gostaria que ele estivesse aqui, tanto ele quanto o meu irmão. Eu falei, teu irmão? Meu irmão gosta de Fórmula 1, não quer saber de tênis. Aí ficou nessa conversa, conversamos um pouco mais sobre o momento, sobre o circuito, assim, uns 10 minutos conversando, assim, até... E no final, vamos tirar uma foto, aí tiramos uma foto. Aí eu falei, cara... Muita sorte. Fiquei, assim, impressionado com você. Você é um cara fantástico. 10, né? Assim... E aí, o que aconteceu nessa semana? Não só ele ganhou o Wimbledon, como o pai e o irmão dele vieram assistir ele na final pela primeira vez. Caramba. Cara, e eu falei, eu vi isso, né? Aqui. Eu vi que o cara nunca tinha acontecido e aconteceu isso pra ele. Aí eu falei, eu adoro esse cara agora. Então eu virei um grande fã do Sinner. Agora, você prefere, se eu prefiro o Alcaraz ou prefiro o Sinner, cara, assim, o tênis está em boas mãos, entendeu? Eu vou torcer para os dois e, lógico, eu prefiro o João Fonseca. Isso que eu ia falar, obviamente. Entre os dois eu fico com o João Fonseca. Eu fico com o João. Tá certíssimo. E assim, só uma história para contar deles, né? Mas, assim, uma volta muito pertinente é falar do João, né? O João, assim, primeiro, família... assim, os gentlemen, o pai, o Crico, a Roberta, pessoa maravilhosa. Eu acompanho o João desde que ele tinha 15 anos, nos Grand Slams, eu ia assistir os jogos dele, e os pais sempre acompanhando, sempre conversando, perguntando como é que foi sua carreira, né, e se informando o que será que a gente pode fazer de melhor para o nosso filho, assim, muito curiosos, muito humildes, pé no chão, né, sempre buscando, e o João... Mesma coisa, um garoto de ouro, assim eu gosto de brincar e falar assim, o João é um mini Roger, porque ele é educado, ele é carismático, ele joga demais, ele é pé no chão, ele é parceiraço, assim, você chega, vai conversar com ele vai te dar uma super atenção. Menino, né? Uma maturidade, um negócio, né? Que você olha e fala... E, assim, um fenômeno de talento, né? Assim, você vê o que ele tá fazendo e com o tempo dele, na hora dele, no jeito dele, né? Eu acredito muito que ele vai chegar. Então, o João toda a nossa torcida, né? Como brasileiro, mas como pessoa mesmo, né? Eu acho que o João não é nem mais só brasileiro, é o mundo todo. Você vê onde ele vai... Todo mundo quer assistir, quer estar perto, quer conhecer o João. Então, a gente tem um ídolo mundial, né, no Rio de Janeiro, né, na nossa casa. E aí eu acho que a gente tem excelentes 10, 15 anos pela frente, se possível. Mais que a longevidade também. Para torcer. Você perguntou, né, não vou esquecer da tua pergunta, da geração. Né? O João, lógico, vai encabeçar essa geração e ele vai mostrar que tem caminho, as pessoas vão acreditar e vem uma geração boa por trás, lógico, a gente já sabe que tem o Guto Miguel, né? Esse garoto de Brasília que foi jogando para ganhar os Grand Slam juvenil, tá entre os melhores 5, 10 melhores juvenis do mundo,
E já tá jogando duro, ganhou convite, jogou o Rio Open, quase ganhando um cara que é 120 do mundo, ainda ele tem 17 anos, tem um potencial muito grande, estrutura excelente. O treinador dele, Dumont, jogador da minha época, Santos Dumont, grande amigo, parceiro. E alguns outros jogadores vindo no tênis feminino também, a Naná, a Vitória, né? A gente está vendo que, lógico, quando você vê um grande campeão, as pessoas começam a acreditar mais. Sim. Os jogadores começam a acreditar mais, a estrutura, os patrocinadores. Que é possível, tudo, né? É possível, tudo prospera. Vem um ecossistema ali, né? Cresce tudo. Eu estou muito confiante com o futuro do nosso tênis. Amém. Que legal. Tem algum jogador que você acha que é subestimado hoje em dia? Que você gosta, mas que as pessoas às vezes não dão tanto valor? Você diz? Eu digo assim, no geral, não só brasileiro. Olha... Que você gosta de assistir, que você fala, pô, esse cara joga tão bem, mas as ninguém dá pessoas muito... não dá tanto glamour pra ele. Não, subestimado assim... O ranking da ATP... Ele é justo? É uma das coisas mais justas que tem. Ele premia quem tá indo bem, quem tá jogando, constantemente jogando. Se você vai mal um ano, você pode ser o André Agassi, que era o número 1 do mundo, ele caiu para 150 do mundo. Não tem conversa, entendeu? Você tem que defender teus pontos. Tem fila, tem que estar lá. É isso aí. Não, mas eu já fui... Não entra Então, com você nós. foi, volte a sei ser. quantos Grand Slams. Não, você tem que ganhar. Qual a sua pontuação lógico, agora? Então pronto, é isso. E lógico, tem uma coisa que é difícil, que a chave ela é reduzida e você precisa ter um ranking bom para poder jogar com esses caras, para poder tentar ganhar, para subir no ranking. Mas quem é bom... É bom. É bom. E tá começando a temporada do Saibro. Ah, sim. Coisa mais linda, né? Monte Carlo, né? Evento, assim, é quase como um Rio Open de estrutura, né? Com a Riviera ali atrás. São 48 jogadores na chave jogando dia atrás de dia. E é um desfile de estrelas, muito charme. E aí começa. Aí depois tem Barcelona, aí depois tem o Master 1000, os Masters 1000 na sequência, Madrid e Roma. E aí eu vou estar pessoalmente em Roma, que além, né, muito legal, além de... Que chato, ai, que chato. Além dos lugares na quadra, a gente faz uns passeios muito legais, tem degustação de vinho, tem passeio de Cinquecento, Vintage, Vespa, a gente visita vinícolas, faz um tour especial em Roma. E logo na sequência, Roland Garros, que é o ápice da temporada, um torneio de 15 dias, né, o Grand Slam, né, normalmente os nossos pacotes são menos dias, né, as pessoas podem, né, uma coisa legal também que a gente faz, estender ou diminuir, ou comprar só o ingresso, ou comprar o pacote completo com todas as experiências. E aí volta de Roland Garros, 2 semanas, tem que ir para o Wimbledon de novo, tá 2 semanas de Wimbledon e... A vida não para. Ai, gostoso demais. Pra gente finalizar, então, bora de um bate-bola, assim, rapidinho. Eu vou falar, tipo, a primeira coisa que vem na sua cabeça é um esporte. Tênis. Uma conquista. A Faberg. Uma frustração. Não ter tido oportunidade de desenvolver o meu maior potencial só com o meu esforço próprio. Qual foi o momento mais inesquecível da sua carreira? A carreira de jogador ou a carreira... O que você quiser. Eu tenho muitos momentos, mas o momento para mim é quando... para mim se torna inesquecível quando eu vejo alguém impactado por o que eu você fiz. Faz. Eu ia perguntar qual era o torneio preferido, mas... Já sabemos. Acho que é o Wimbledon. Como jogador e como fã, é o Wimbledon. De fato, não tem jeito. Mas como experiência completa de essa combinação Roland Garros, né? Paris, Roland Garros. Tem o outro lado. O outro lado. É o lado todo. Qual era o seu melhor golpe? Saque. Canhotinho, sacava aberto, ali abria a quadra, vinha pra rede, vôlei do outro lado. E um day off preferido? O que você gostava de fazer? Não gostava de fazer nada? Vou falar hoje, tá, meu Deus? Golfe. Golfe. Outro esporte, não tem como. Nossa. Você tem alguma superstição ou alguma mania antes de começar alguma coisa importante? Ou antes de você entrar, quando você entrava na quadra, alguma coisa assim? Não é uma superstição, é uma preparação, que as pessoas até tiravam um pouco de sarro porque eu demorava muito, porque eu me alongava muito antes de jogar. Porque eu tinha muito medo de me machucar.
porque as lesões me atrapalharam muito. Então eu virei um cara chato, me aquecendo, me alongando, demorou. Mas eu chegava antes, na hora de que ia começar, eu começava. Os chiques do Nadal irritavam um pouquinho quem assiste? Eu acho que o que ele fazia depois dos tiques compensava. Compensava, né? Um ídolo. Roger Federer. E o Fábio no esporte é? Vencedor. Com toda a certeza desse mundo. Muito obrigada pela sua presença. A gente ficaria aqui conversando mais muito, porque assim, suas histórias são demais de todo o coração. Eu tenho certeza que vocês aí de casa gostaram também. A gente se emocionou. Obrigado. Obrigada. Venha mais vezes, por favor. Parabéns. E o Unend demais, hein? Não só o podcast, como a ideia de ter equipamentos tops de linha, de segunda linha. Para você poder experimentar e usar. E essa ideia do esporte, assim, para todos, de você criar experiências e memórias. Eu acho que é isso que está por trás, você conseguir abrir as portas do esporte. Obrigada, gente. Toda quarta-feira, às 18 horas, um episódio novo. Um beijo, a gente espera vocês. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.